Olá, a paz do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer a boa, perfeita e agradável, que é a palavra de Deus, que nos transforma, nos traz vida, esperança, nos liberta, dos pecados. E hoje nós iremos nos deleitar lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Vamos falar sobre um grande rei, tá? Que quem já leu o segundo livro dos Reis fica observando e analisando. Não vai ter um rei que vai fazer a vontade de Deus por completo. Sempre vai ter um rei que vai fazer um pouco para Deus e um pouco para si. Não vai ter aquele que vai se entregar por completo para Deus e fazer a vontade do Senhor. E a gente vai lendo, tanto dos reis de Israel quanto de Judá, e a gente não encontra. Mas a palavra do Senhor é maravilhosa, e quando chega no capítulo 18, nós nos deleitamos com a vida de Ezequias, um jovem que começou a governar e fez uma transformação grandiosa, aquilo que o Senhor esperava de todos os outros reis antes dele, que não fizeram, não deram ouvidos por completo para Deus. Fizeram um pouco, mas não fizeram por completo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se nós estamos fazendo um pouco ou estamos fazendo por completo a vontade de Deus para as nossas vidas, fazendo o que agrada ao Senhor. E aí, eu e você vamos refletir nisso hoje, vamos nos questionar, vamos nos analisar, vamos ver aonde nós estamos acertando e aonde nós estamos errando. Então, abra sua Bíblia aí, no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler só o início, tá? E depois vamos comentar um pouquinho. Então, vamos lá. Assim diz a boa e perfeita palavra de Deus, capítulo 18 de segundo livro dos Reis. Diz assim: E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez, aqui é algo maravilhoso, amados. Eu, quando escutei isso, eu fiquei maravilhada. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Vamos ler até aqui a parte A do versículo 7. Então, amados, aqui fazendo a leitura dessa palavra poderosa, eu fiquei muito feliz de encontrar este varão, este homem chamado Ezequias, este rei que fez o que agradava ao coração do Senhor. Ele não temeu aos outros reis, não temeu aquelas pessoas que adoravam a outros deuses. Ele simplesmente fez o que agradava o coração do Senhor. Se você puder dar uma lida no livro dos reis, você vai perceber que por diversas vezes teve vários reis e eles faziam coisas que entristecia realmente o coração de Deus. E Deus sempre alertava, Deus orientava, Deus fazia tudo aquilo para que aquele povo voltasse à adoração perfeita, voltasse para o Senhor. Mas eles não queriam, de forma alguma. No capítulo 17 fala: porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume.
Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Sabe aquela coisa dupla? Né? Eu sirvo ao Senhor e eu sirvo as imagens. Eu faço o que Deus quer, mas eu também faço o que eu quero. Era basicamente isso. E não faziam por completo. E sempre Deus falava: se voltem para mim, não temam, eu estou com vocês. Vocês não vão perder as batalhas. Eu vou livrar vocês de todos os inimigos. Mas aquele povo não queria as instruções do Senhor. Só queriam fazer o que agradavam a eles, o que era mais fácil, o que era mais rápido, né? E aí eu comecei a refletir. Poxa, qual foi a diferença de Ezequias para os outros reis? Ezequias foi o único rei que é citado, né? Depois da separação das tribos, né? Da tribo de Judá e da tribo de Israel. É o único rei que é citado que fazia conforme Davi. Olha só, quantos e quantos anos passaram para um rei fazer conforme Davi. E tinham sempre pessoas falando de Deus, falando da palavra do Senhor. Eu comecei a observar e analisei. Será que isso não acontece hoje também? Será se por diversas vezes Deus não tem nos alertado, nos tem nos orientado e a gente está ali fazendo o que agrada a Deus, mas fazendo o que agrada a nossa carne? Naquela época eles faziam o que realmente parecia reto para eles. Eles levantavam estátuas, eles adoravam outros deuses, eles achavam isso que era certo. Mas não era. E eu comecei a observar. Esses homens eram difíceis, viu? Eram bem complicados. Deus mandou profetas, Deus falava de diversas formas, mas eles não buscavam a Deus. E aí o Senhor fez eu analisar. Hoje não é diferente, Rose. Hoje é da mesma forma. Eu coloco a minha palavra para ser dita em todos os lugares. Hoje nós podemos ver que tem novela que fala sobre Deus, temos filmes que falam sobre Deus, que em outro momento não tinha. Mas mesmo assim, as pessoas não querem buscar a Deus. Mesmo assim, as pessoas querem viver a sua vida do seu jeito, da sua forma. Não estão ligando para os mandamentos do Senhor. A Bíblia fala aqui que o sucesso de Ezequias não foi porque ele era bom, mas porque ele cumpria os mandamentos do Senhor. E diz, porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele escutou, ele viu, ele ouviu e decidiu fazer o que era certo. E muitas vezes nós temos que decidir, porque Acais, que era pai de Ezequias, não fez o que era certo, não fez o que agradava a Deus, mas Ezequias decidiu fazer o que é certo. E hoje, você tem decidido fazer o que é certo? Você tem se aproximado de Deus para fazer o que é certo? Porque tenha certeza que você só vai conseguir fazer o que é certo, justo, quando você estiver ali, próximo do Senhor, perto dele, assim como Ezequias fez. Só assim nós conseguiremos fazer o que é certo. Só perto do Senhor, no aconchego dele, na sombra do Onipotente, né? Então nós precisamos entender, amados, que não há justiça se não for através de Deus. Não há como fazer o que é certo se não for através da palavra do Senhor, se ele não estiver no meio. E para isso nós precisamos entender que nós precisamos cumprir a boa e perfeita palavra do Senhor. Nós não podemos somente falar, nós temos que praticar. Não podemos só buscar o Senhor quando nós estamos com medo, com receio, com sofrimento. Nós temos que buscar sempre. Sempre temos que buscar ao Senhor. Temos que fazer o que agrada o coração dele, não o nosso. E aí, mais uma vez eu pergunto, você está fazendo por completo ou você está fazendo pela metade? Fazendo um pouco disso e um pouco daquilo, ou você está fazendo tudo para o Senhor, por completo para Deus? Será que essa adoração que está subindo quando você levanta está sendo uma adoração completa?
Será se esse louvor, quando coloca para fora louvores, será se é um louvor por completo? Será se isso daqui, que é a representação, né? Mas o coração é aqui, será se está totalmente completo para Deus? Será se ele já preencheu todas as áreas aí desta mente? Nós precisamos estar por completo, amados, para assim poder vencer todas as batalhas de nossas vidas. O Senhor, ele precisa estar firme no nosso coração, firme na nossa mente. Nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir a palavra do Senhor dia após dia. Se arrepender mesmo dos nossos pecados, nossas falhas. Fazer aquilo realmente que está no controle do Senhor, não no teu controle. Então reflita nessa mensagem, reflita no que este homem fez, Ezequias. Reflita na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, ela está aqui para transformar a minha e a tua vida. O Senhor deixou esse manual do ser humano, esse é o nosso manual, para que nós pudéssemos prosperar nesta terra, para que nós pudéssemos conhecer mais de Deus, porque nós sabemos que nós somos peregrinos aqui, nós não somos daqui. Quanto mais nos deleitamos na boa e perfeita palavra do Senhor, nós seguiremos para cima. Mas quando nós nos afastamos desta palavra, seguiremos para baixo. Para baixo que eu nem digo em relação, amados, ao inferno, mas para baixo de tristeza, de rancor, de mágoa, tá? De destruição. Mas quando nós deleitamos nela, nós seguimos para cima, vivos, fortes, sem medo, sabe? Crendo e confiando na palavra do Senhor e sabendo que tudo isso passará. Tudo isso daqui vai passar. E nós vamos chegar a um lugar maravilhoso que a gente não consegue nem imaginar. Nós chegaremos a este lugar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Então se aproxime de Deus. Cumpra os mandamentos do Senhor, porque se chegou ao Senhor e não se apartou e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, assim Ezequias fez. E assim, por causa disso, ele foi comparado a Davi. E a Bíblia fala que antes dele e depois dele não encontrou um homem assim, né? Vou repetir. Não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, tá? Antes e depois dos reis de Judá. Nem foram encontrados antes dele. Amados, eu quero saber hoje de vocês. Você está como? Está adorando Deus por completo ou pela metade? Como os reis antes de Ezequias fizeram? Você está em que parte dessa situação? Os reis antes de Ezequias? Rose, eu estou numa situação que eu nem mesmo sei dizer. Então, se você não sabe falar, é porque não está da forma correta. Não está da forma correta, mas isso tem solução. Você pode buscar, você pode clamar, porque Deus vai estar contigo, Deus vai te ajudar. Se você for atrás dele, em busca dele, ele vai te limpar, ele vai te sarar, ele vai te curar, ele vai te transformar e te fazer uma pessoa melhor. E vai fazer com que você torne por completo para ele, não só pela metade, como esses outros reis fizeram. Vamos fazer por completo. Rose, como é que eu faço por completo? Você falou tanto. Fazer por completo, como é que é isso? A palavra do Senhor nos dá várias instruções para que nós venhamos fazer no nosso dia a dia, com o nosso semelhante, com o nosso familiar, com Deus, para Deus, várias instruções. E essas instruções, elas precisam ser feitas, elas precisam ser cumpridas, essas instruções. E aí, quando nós cumprimos, nós nos achegamos a Deus, Ele revela o seu querer para as nossas vidas. Então, esse é o por completo. É quando você guarda, cumpre os mandamentos do Senhor. E Ele se achega a você e você tem ali total comunhão com o Senhor. Quero ressaltar, amados, que essa comunhão que eu acabei de falar para vocês, não é a comunhão que você não vai mais errar, que você não vai mais pecar, que você vai se tornar a pessoa perfeita. Não é isso. Porque se você já estudou um pouco sobre a história de Davi, Davi errou muito.
pecou muito, né? Eu quando li a história de Davi, eu fiquei assim decepcionada, a priori. Porque eu sempre imaginei Davi um rei, né, segundo o coração de Deus. Eu sempre tinha essa imagem, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando eu li a história de Davi e vi que Davi mentiu, né, para fugir. Mentiu para fugir e disse que para um sacerdote que estava ali amando do rei, né? E não era mentira, ele estava fugindo do rei. E por causa dessa mentira dele, vários sacerdotes e seus familiares morreram. Ele mentiu por várias outras vezes. Então, eu fiquei muito triste, não só com isso, como muitas outras coisas em relação a Davi. Mas Deus me conscientizou de que Davi era humano, ele só estava mostrando a humanidade dele, assim como eu e você que erramos. Deus ele não vai cobrar da gente que nós venhamos ser aquelas pessoas perfeitas. Ele diz buscar a perfeição. Por que ele diz buscar a perfeição? Porque cada vez que buscamos a perfeição, nós melhoramos dia por dia. Mas nós não conseguiremos ser perfeitos aqui nesta terra. Jamais, porque este corpo aqui procede do pecado. Nós só iremos ser perfeitos quando estivermos com o Senhor. Então não quer dizer que quando você estiver completo, você não vai mais errar. Vai errar sim. Mas quando você errar, você vai se arrepender de todo o coração. Como Davi fazia. Davi se arrependia de todo o coração, ele rasgava as vestes dele, ele se deleitava no Senhor, se jogava aos pés de Deus e disse: Senhor, me perdoa, o que eu fiz não é certo, me perdoa. E era isso que agradava a Deus, porque Davi reconhecia que ele era dependente de Deus, totalmente dependente de Deus e carecia muito, muito, muito do perdão de Deus. E é isso que também você tem que ter, eu e você temos que ter isso. Entender que nós somos pecadores, pecamos, porém nós não continuamos nos mesmos erros. Hoje eu errei, aí amanhã eu continuo errando, me arrependo, que não foi um arrependimento, foi um remorso, não é verdade? E aí continua fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas quando você começa a fazer o que agrada a Deus, é transformador. Quando você vê que Deus está falando contigo, você está ouvindo a voz de Deus, é algo sobrenatural. Só os que passam, só os que têm, os que fazem, que sabem como é que é. É inexplicável, só você vivendo isso. Por isso que eu quero que você leia a Bíblia e cresça cada vez mais em Deus. Então, seja por completo. Não seja como os reis antes de Ezequias. Seja como rei, como Ezequias, que não teve medo. Jovem, 25 anos, não temeu. Enfrentou outros reis que eram difíceis mesmo, mas foi atrás e conseguiu e adorou a Deus. Faça isso, enfrente o seu medo, enfrente as pessoas que não querem que você busque a Deus e faça o que agrada o coração de Deus e vai lendo os mandamentos dele, vai lendo as promessas dele, vai lendo as instruções, as orientações que Deus traz através da boa e perfeita palavra dele. E você vai ver o quanto você vai conhecer de Deus e quanto você vai ficar maravilhado. Muito obrigada por mais uma vez me ouvir a poderosa palavra do Senhor, né, que ela é transformadora. Estou aqui por causa dela, não por causa de mim, mas por causa do Senhor. Precisamos multiplicar, precisamos crescer em Cristo e só cresceremos ouvindo a palavra do Senhor. Precisamos ter fé e a palavra do Senhor diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Se você talvez ainda também não está por completo, porque talvez não está ouvindo muito a palavra do Senhor, você está ouvindo muitas outras coisas, né? Aqui no livro dos reis nós podemos ver que eles ouviam muitas outras pessoas, mas não ouviam a Deus. Então era complicado eles terem fé. Não ouviam a Deus, não buscavam ouvir. A palavra que eu li para vocês lá no capítulo 17, versículo 40, diz, porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Você tem que ouvir. Ouve, busca ouvir mais a palavra de Deus. Através daqui do meu canal, ouvindo a palavra de Deus, vai em outros. Hoje o YouTube tem várias pregações que falam do Senhor, que vai te ajudar. Tem pessoas aí cheias do Espírito Santo que está propagando cada vez mais o Evangelho do Senhor para que o céu fique povoado e muitas pessoas cresçam nele. Então, seja por completo, não seja pela metade. Não adore a Deus e adore a outros deuses, tá certo? O que seria outros deuses? Imagem de escultura,
dinheiro, pessoas, tudo que você coloca em primeiro lugar na frente de Deus, tá? Então, isso seriam coisas que fazem com que você coloque no primeiro lugar e não coloca Deus em primeiro lugar, tá certo? Coloque Deus em primeiro lugar, se achegue a Ele, cumpre o desejo do coração do Senhor. O desejo de Deus é o quê? Que nós venhamos ser obedientes, nós venhamos ser filhos retos, tá? Então eu desejo que você seja uma filha, um filho reto no Senhor, que cresça nele, se deleite na palavra de Deus e não canse de buscar. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então dia por dia escute, porque Deus tem muito para te dizer. Um abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima mensagem.